Você tem vergonha do Evangelho de Cristo? Você tem vergonha de falar o que você pensa sobre o Evangelho de Cristo? Você fala tudo o que você pensa diante de qualquer pessoa? Qual é o fundamento da sua fé? Qual é a base da sua fé? Eu quero que você pense nisso, porque o nosso vídeo vai ser muito forte ao seu coração. Por hora, se inscreve no meu canal, toca no sininho para receber as notificações, porque diariamente eu tenho um vídeo para abençoar a sua vida. Se você puder divulgar para outras pessoas, eu te agradeço muito. Você pode ser um instrumento de Deus levando esse vídeo ao coração de alguém. Hoje, eu quero citar para você Romanos capítulo 1, versículo 16, quando Paulo diz assim: e não me envergonho do Evangelho de Cristo. Paulo faz uma declaração que parece tão simples. Não me envergonho do Evangelho de Cristo. Parece que é uma coisa assim, isso não afeta nada, isso não é tão forte assim. Pois bem, é muito forte e talvez você que está me ouvindo não compreenda a profundidade do que Paulo disse. Quando a gente fala que a gente não se envergonha do Evangelho de Cristo, a gente não se envergonha do Evangelho de Cristo inteiro. Não o Evangelho de Cristo pela metade. Não o Evangelho de Cristo para aquilo que nós gostamos. Não o Evangelho de Cristo para aquilo que nos satisfaz. Não o Evangelho de Cristo para aquilo que não afeta os nossos desejos, as nossas vontades e a nossa pecaminosidade. O que Paulo está dizendo eu não me envergonho do Evangelho, de todo o Evangelho, do Evangelho completo, da inteireza do Evangelho. Quando alguém fala para mim, mas eu não acredito que Maria, ela foi mãe virgem. Tá bom, você não acredita em todo o Evangelho. Quando alguém fala para mim, mas Adão e Eva é mito, não é bem assim. Você não acredita na totalidade do Evangelho. Quando alguém questiona algum personagem bíblico, eu declaro, você não acredita na totalidade do Evangelho. Quando alguém fala, não, Deus é tão bom que não vai permitir que ninguém vá para o inferno, você não entendeu nada do que é o Evangelho. O Evangelho não está à disposição da nossa vontade. O Evangelho não está à disposição do nosso querer. O Evangelho não está à disposição da nossa percepção. O Evangelho não está disponível ao racionalismo do nosso tempo. O Evangelho não se curva ao secularismo da nossa era. O Evangelho não se dobra diante do materialismo, do consumismo, do hedonismo, da imoralidade, da pecaminosidade que alcançou a nossa sociedade. O Evangelho é a palavra revelada de Deus. O Evangelho é a verdade daquele que nos criou. Não há dúvida alguma de que existe um Deus. Nós não somos obra do acaso, matéria inorgânica virando orgânica e depois isso se tornando alguma coisa, uma ameba, alguma coisa sem graça, que depois se tornou um ser tão especializado quanto você. O Evangelho, ele não está à disposição das teorias desse tempo. O Evangelho não vai aceitar o comunismo. O Evangelho não vai aceitar a maldade. O Evangelho não vai aceitar as filosofias vãs. O Evangelho não vai aceitar as ideologias desse momento. O Evangelho é a verdade santa de Deus. E Paulo completa, para quem crê, é o poder de Deus. É por causa do Evangelho que a gente pode tudo. É por causa do Evangelho que a gente vence tudo. É por causa do Evangelho que a gente não perde a esperança. É por causa do Evangelho que as portas se abrem. É por causa do Evangelho que a gente pode chegar mais longe. É por causa do Evangelho que milagres acontecem. Mas eu não acredito em milagre. Você não acredita?
Mas eu posso te afirmar que eu já vi centenas de milhares, pessoas que relatam coisas incríveis de suas vidas. Eu já fui alvo de milagres, eu já fui alvo de coisas sobrenaturais. Você tem que provar, você tem que se deixar ser atingido pelo Evangelho. Sabe, eu fico vendo algumas pessoas dizendo, nós temos que reescrever a Bíblia. Ei, a Bíblia não está à sua disposição não. Você está pensando o quê? Você está pensando que você manda na palavra de Deus? Quem é você para falar isso? Você pode ser famoso, você pode ser teólogo, você pode ter doutorado em teologia, você só não conhece o Deus verdadeiro ainda. Ou se conheceu, você esqueceu, perdeu no caminho. Deus não está nem um pouco preocupado em agradar o que você acha que é certo. Deus definiu a forma da felicidade. Deus nos ama tanto que revelou essa forma da felicidade de uma maneira muito bonita, que foi o que? Através da história. Revelando através de um povo. Na história de Abraão, encontramos uma pessoa falha, uma pessoa humana, mas uma pessoa que foi chamada de pai da fé. Na história de Davi, encontramos um homem que teve fracassos, que teve erros, mas que foi chamado de quê? Homem segundo o coração de Deus. Na vida de Pedro, de João, vimos homens rudes, complexos, mas que se tornaram os portadores da revelação do céu. Ei, quando o Evangelho entra, quando o Evangelho toma conta, a gente experimenta coisas incríveis. Deus nos usa para coisas extraordinárias, mas você tem que se render ao Evangelho. Não entre nessas conversas fiadas. Alguns querem o tempo inteiro adaptar a Bíblia. Por quê? Porque querem viver sua vontade, suas carnalidades, seus pecados, seus desejos. Deus não está nem aí para isso. Deus quer salvar todos. Deus quer restaurar todos. Deus quer operar milagre em todos. Deus não aceita que você vive uma vida medíocre só porque você decidiu vivê-la, acreditando nas mentiras do inferno, nas mentiras do diabo, nas mentiras que a mídia muitas vezes apregoa. Ei, e aí? Você fala toda a verdade do Evangelho? E aí, você tem coragem de falar que você crê no céu, no inferno, na volta de Jesus para salvar a sua igreja, para arrebatar a sua igreja? Você crê que sexo fora do casamento é pecado? Você crê que Jesus ressuscitou? Você crê na Bíblia inteira ou pela metade? Pense nisso. O Evangelho não é o seu gosto. O Evangelho é a revelação de Deus. Que Deus te abençoe. Até nosso próximo vídeo.